meu nobre futuro colega que nos acompanha aí, que está se preparando para o seu exame de ordem. Vamos hoje algumas dicas breves, rápidas, sobre direito civil. Bom, direito civil tem algumas situações. Ou você detesta estudar direito civil, ou você, com a maioria, né, não tem tempo, e outras, tem tanto conteúdo, tanta coisa para ver, né, para estudar para o seu exame, e direito civil já é gigantesco. E agora, como estudar para direito civil para a primeira fase? Fica uma dica aí de ouro para você. O Código Civil, ele é cobrado texto de lei mesmo nos exames de ordem, tá? Não tem uma tendência, é muito raro aparecer uma questão doutrinária. Quando aparece entendimento jurisprudencial, súmulas, aparece lá na responsabilidade civil, que também é um tema que vem sendo cobrado com frequência. Mas tem três que sempre aparecem. Sempre é cobrado contratos, família e sucessão. Sempre aparecem questões desses três conteúdos. Portanto, leia os dispositivos referentes aos contratos, a direito de família e sucessões, tá ok? Sempre aparece. Você já ganhou boa parte das questões tendo conhecimento desses três. Sempre aparece também uma questão lá da parte geral ou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, variando, às vezes cai bem, outra vez cai capacidade, outra vez pode cair ausência. Agora, contratos cai, despenca, e às vezes tem alguns exames que cobram mais de uma questão até mesmo em contrato, cobram 2, 3 questões em contratos. Então, leia. Você não gosta de civil, você não tem tempo, tá cheio de coisa para estudar, dá uma lida então nos dispositivos da lei, que é o que o exame vem cobrando, referente a contratos, família e sucessões. Perfeito? Um tema aí que tá para cair, tá fresquinho, tá pronto para aparecer, é sobre o aceite e renúncia de herança. Primeiro, lembre-se do princípio da indivisibilidade da herança. A herança ela é indivisível. A partir do momento de cujos se foi, abriu ali, né? A herança se torna indivisível até a sua partilha, aplicando-se as regras de condomínio com relação à herança, tá ok? Então, até que você faça todo o processo de inventário e final partilha, ela é um conjunto só. A herança, o que ele deixou aí, bens, dívidas, e os herdeiros poderão aceitar ou renunciar à sua cota parte, seu quinhão, que cabe ali dentro desse pedacinho da herança. A aceitação, ela poderá ser expressa, presumida ou tácita. A expressa é quando você, por escrito, expressamente deixa que está aceitando a herança. A presumida ocorre nas situações em que o herdeiro é notificado para se manifestar se quer ou não a sua quota parte. Exemplo, vamos supor que o de cujos seja meu pai. Ele acabou falecendo e deixou algumas dívidas também para trás. Passou já alguns dias, eu ainda estou meio mal, estou meio triste com a morte e recebo uma notificação do credor. Faz mais de um mês e lá ele pede para que eu me manifeste se eu não quero a herança. Que ele vai entrar com processo, ele quer cobrar, ele quer a dívida, quer receber. Então, não pode passar de um prazo superior a 30 dias para que seja feita essa notificação, essa minha manifestação. Aqui, o silêncio presume-se aceito. Então, se eu, herdeira, não me manifesto, fico em silêncio, então está presumindo que eu aceitei a herança. Se eu não quero, expressamente vou dizer, não vou querer, vai, se vira, entra com a ação e pega aí a sua parte. Não, eu quero a minha parte. Lembrando, claro, que eu jamais serei responsabilizada se as dívidas que meu pai deixou forem muito maior do que os bens dele, não é verdade? Então ele deixou aí um patrimônio de 200 mil reais, mas as dívidas são de 400 mil. Eu não vou ser responsabilizada a pagar a dívida dele, mas também vou ficar sem um centavo de herança, tá ok? Então vai até o limite ali do valor da herança às dívidas. Os herdeiros não serão obrigados a pegar e dispor do seu patrimônio, correto? Ou então, tácita, aí são as ações, atitudes que eu tenho que entende-se que eu aceitei efetivamente a herança.
A herança, ela tem como característica não ser com encargos ou a termos. E eu também não posso acertar parte da minha cota. Não, eu quero só metade. Ou aceito a minha parte, ou eu vou renunciar. Não posso aceitar somente em parte. Então, a renúncia, ela já é um pouco mais complexa. E tem boas questões para aparecer com relação à renúncia. Então, a renúncia, ela pode ser abdicativa ou translativa. Abdicativa em favor do monte, a translativa em favor de uma pessoa. Então, eu estou cedendo, a minha herança para alguém especificamente. Perfeito? A renúncia, ela sempre será expressa. Ela é um ato solene. Ou eu faço por um instrumento público ou judicialmente. Então, ou eu vou até o cartório, faço através da escritura essa renúncia, ou então eu vou até a justiça, tem um processo judicial correndo, em juízo, eu declaro que eu estou renunciando. Sempre deverá ser expresso, é ato solene, senão não tem validade nenhuma. Não posso simplesmente pegar uma folha de papel e ali falar, estou renunciando, não quero a minha herança. Perfeito? É isso que a lei dita. Então, também tem alguns pressupostos aqui, a renúncia que é interessante. Primeiro, eu tenho que ter capacidade. Perfeito? Se eu não ter minha plena capacidade, não posso, assim, renunciar. O cônjuge, quando você é casado, tem que ter a anuência do cônjuge para poder renunciar ao direito de herança, exceto quando casado no regime de separação total de bens, tá ok? Se não, precisa. Se eu sou casado em comunhão universal, comunhão parcial, eu preciso da anuência do meu cônjuge. E quando também inexistir prejuízo para terceiros. Vamos para o mesmo exemplo do credor. Então, se eu tenho um credor, tá? Alguém que eu estou devendo, eu falo, não quero pagar, vou renunciar à herança, vou combinar com meu irmão, estou renunciando, vou renunciar expressamente em favor do monte, aí depois você me passa o dinheiro que seria da minha parte, beleza? Beleza nada, porque estou causando prejuízo, eu tenho que pagar, eu tenho dívidas. Isto é, o credor veja, opa, pera lá, ele vai ganhar uma certa parte ali de herança, vai poder pagar as contas, o que ele me deve. Então, se existir prejuízo, por exemplo, esse meu credor com a minha renúncia, aí existe um impedimento de eu renunciar à herança. Perfeito? Então, toma cuidado com isso. Uma boa questão aí para aparecer. Também a lei proíbe, ela veda a chamada promessa de renúncia. Eu prometer que futuramente irei renunciar, tá ok? Outra situação importante, e se eu for coagida a renunciar à herança, depois a gente pode ir para anulação, Recai nas regras lá dos defeitos do negócio jurídico, tá bom? O erro, o dolo, a coação, pode recair lá no defeitos do negócio jurídico. Cuida bastante com a representação. Vamos lembrar da representação? A representação é quando alguém vai herdar em meu lugar. Então, vamos supor que meu pai faleceu, tá? Meu irmão tinha falecido antes do meu pai. Vamos fazer um esqueminha que fica até mais fácil, Então, vamos lá. Meu pai tá aqui. Meu pai teve eu e também teve o meu irmão. Meu irmão, por sua vez, teve 2 filhos. Meu irmão morreu antes que meu pai. Então, ele era o chamado pré-morto. Quando meu pai se foi. Perfeito. Perfeito nada, Meu pai morreu, tô só eu aqui. Como é que vai ficar essa divisão? Só eu vou herdar? Negativo. Então, vamos supor, para ficar bem fácil aqui, meu pai deixou 100 mil, sem dívida certinho, 100 mil reais. O que vai acontecer? 50 mil, vamos supor que não tenha, Sem falar em cônjuge, mais nada, tá? Meu pai era solteiro, meu irmão também não tinha mulher mais, tinha falecido, já era viúvo, ficou os 2 filhos. Fica 50 mil e 25 mil para cada um dos meus irmãos, para os meus sobrinhos. Por quê? Como meu irmão era pré-morto, eles irão herdar por representação. Irão herdar a cota, a parte que caberia ao meu irmão que é pré-morto. Então, neste caso, como ele já tinha falecido, nós temos herdar por representação. Agora,
quando vamos supor o caso de meu irmão ter assassinado meu pai, ter planejado com requintes de crueldade e matou meu pai. Meu pai faleceu, eu descobri, foi feita a investigação. O que eu fiz? Eu pedi a exclusão do meu irmão. Ele participou, ele planejou, ele matou meu pai. Então, eu peço a exclusão dele. Quando ele é excluído, também os filhos dele darão por representação. Mas se meu irmão renuncia, estivesse vivo quando meu pai falecesse e tivesse renunciado ao seu direito de herança, aí não há o que se falar. Aí os filhos dele estão fora. Então, se ele não tivesse feito a translativa em favor, né, cedido o direito, vamos supor que nós tivéssemos uma outra irmã, ou tivéssemos uma irmã, 2, 3 irmãs, e tivesse doado para uma, ele entraria para o monte e dividiria entre igual, tá ok? Então, cuida com essa questão de renúncia. Representação não se herda no caso de renúncia. Agora, no caso de exclusão, então no caso de ele ter planejado a morte, poderia os filhos dele herdar? Sim, porque daí no caso, né, dessa exclusão, seria como se pré-morto ele fosse no momento da abertura da sucessão. Quando se abre a sucessão? Com o falecimento, né, do autor da herança, do de cujos. Então, de imediato já se transmite a posse, mas depois nós temos a partilha, seremos efetivamente proprietários. Até então, fica aquele conjunto, né, de bens indivisíveis, até que seja feita a partilha, seja dividido o processo de inventário. Perfeito? Então, toma cuidado aí com essas questões. Aceitação e renúncia são questões ótimas para aparecer aí, então, no ponto, para aparecer no seu exame de ordem. Então, não deixe de dar uma lida nos dispositivos de lei. Como eu já falei e repito para você, direito civil é essencialmente texto de lei. Então, se você tiver conhecimento dos artigos, mata as questões, tá? Então, é muito grande, tem muito conteúdo, eu sei. A gente está aqui para facilitar a sua vida. Então, por isso que fica a dica. Leia sobre contratos, leia sobre direito de família e leia um pouco também sobre sucessões. Tá ok? Desejo para você excelentes estudos. Nos acompanhe sempre. Até mais, meu nobre futuro colega.